Você já se viu preso em conflitos que parecem não ter fim? Hoje vamos explorar como o estoicismo pode trazer mais clareza, paz e equilíbrio para seus relacionamentos. Se esse vídeo tocar seu coração, se inscreva no canal e dê um like, pois assim você ajuda para que ele possa chegar a mais pessoas. O estoicismo, embora seja uma filosofia antiga, oferece soluções profundamente práticas para os desafios do cotidiano, especialmente nos relacionamentos. Vivemos em um mundo onde expectativas, emoções intensas e pressões sociais moldam nossas interações diárias. Muitas vezes, sentimos que precisamos controlar tudo ao nosso redor, incluindo o comportamento dos outros, e quando isso não acontece, entramos em conflito, frustração ou até isolamento. No entanto, os estoicos nos ensinam que nem sempre temos controle sobre as pessoas, mas sempre podemos ter controle sobre nós mesmos. Eles entendiam que relacionamentos saudáveis começam com respeito próprio, clareza mental e a capacidade de responder a situações com calma e equilíbrio. A aplicação do estoicismo na vida social e afetiva pode transformar como você se comunica, se conecta e lida com as imperfeições humanas, suas e das outras pessoas. Uma das primeiras lições estoicas que podemos aplicar aos relacionamentos é aprender a distinguir entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Epicteto disse: "Não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossa visão sobre elas." Isso significa que muitas vezes não é a ação do outro que nos magoa, mas sim a interpretação que damos a ela. Quando alguém age de forma rude ou distante, por exemplo, podemos escolher ver isso como um reflexo da sua própria dificuldade, em vez de uma ofensa pessoal. Essa prática simples, mas poderosa, reduz o impacto emocional negativo e fortalece a nossa posição de equilíbrio. Em vez de reagir impulsivamente, respire, observe o que está acontecendo e pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, aceite-o. Se for sim, então foque nas ações que você pode tomar. Com o tempo, essa mentalidade começa a mudar a qualidade de seus relacionamentos. Você aprende a separar fatores externos das responsabilidades internas, evitando que a culpa, a ansiedade ou a raiva dominem suas interações. Outra técnica central é a aceitação da imperfeição humana. Todos cometemos erros, todos falham em algumas situações e todos carregamos cicatrizes emocionais. Os estoicos sabiam disso e, em vez de julgar os outros ou esperar perfeição, cultivavam a compreensão e a paciência. Marco Aurélio escreveu: "A maior parte do estresse surge da tentativa de dominar o que não é seu domínio." Nossos relacionamentos podem ser fonte de paz ou de sofrimento, dependendo de como lidamos com as diferenças. Ao invés de exigir que as pessoas sejam diferentes do que são, aprenda a valorizar quem elas realmente são. Isso não significa tolerar abusos ou comportamentos prejudiciais, mas sim reconhecer que todos têm limites, medos e histórias que moldam suas ações. A partir dessa compreensão, surgem relações mais leves, sinceras e duradouras. A filosofia estoica nos convida a olhar para o outro com olhos de sabedoria, não de impaciência, permitindo que cada encontro seja uma oportunidade de crescimento mútuo. Praticar a gratidão nas interações também é fundamental. Muitas vezes perdemos a perspectiva de quão valioso é ter contato humano, mesmo que imperfeito. Antes de dormir, reserve alguns minutos para pensar em 3 momentos positivos do dia em relação a alguém. Pode ser algo simples, como um sorriso sincero, uma conversa leve ou um gesto de consideração. Essa prática ajuda a criar uma narrativa mais gentil sobre as pessoas ao seu redor, fortalecendo laços e reduzindo a propensão à crítica constante. A gratidão
Ao contrário do que parece, não é apenas uma ferramenta para melhorar seu humor. Ela muda a forma como você enxerga os outros e, consequentemente, como eles se sentem em sua presença. Isso gera reciprocidade, mesmo que sutil, pois quando você demonstra apreciação genuína, as pessoas tendem a se sentir mais confortáveis e abertas com você. Além disso, é essencial desenvolver a comunicação assertiva e compassiva. Muitos conflitos em relacionamentos ocorrem porque falamos o que pensamos de maneira agressiva ou evitamos falar por completo. Ambos os extremos geram mágoas, inseguranças e desconexão. A filosofia estoica nos convida a falar com clareza, mas sem violência. Use frases que expressem seus sentimentos sem culpabilizar o outro. Por exemplo, em vez de dizer, "Você nunca me escuta", tente dizer, "Eu me sinto ignorado quando não tenho minha opinião considerada". Essa diferença aparentemente pequena faz toda a diferença na recepção do outro. Ela demonstra responsabilidade por suas emoções e abre espaço para diálogo, não para confronto. Praticar esse tipo de comunicação não apenas melhora as relações, mas também fortalece sua autoconfiança e sua habilidade de expressar o que sente de forma honesta e construtiva. É também útil praticar a escuta ativa. Muitas vezes, nos relacionamentos, ouvimos apenas para responder e não para entender. Os estoicos tinham grande ênfase na escuta silenciosa e profunda. Focar no que o outro está dizendo, observar o tom de voz, a linguagem corporal e as intenções por trás das palavras é uma forma de construir confiança e evitar mal-entendidos. Escutar com atenção e sem julgamento é um presente que você dá ao outro e que, ao mesmo tempo, fortalece sua própria consciência e autocontrole. Isso não quer dizer que você precisa concordar com tudo, mas que você pode responder com maturidade, em vez de reatividade. A escuta ativa não só melhora a qualidade das conversas, mas também promove empatia, conexão e respeito mútuo. A autocompaixão é outra chave para relacionamentos mais saudáveis. Muitas vezes nos cobramos excessivamente, esperando sempre dar o melhor de nós. Isso gera exaustão e, eventualmente, impede que nos mostremos verdadeiros. Os estoicos entendiam que a força vem da honestidade, não da perfeição. Praticar gentileza consigo mesmo, especialmente nos momentos em que você falha ou se sente cansado, fortalece sua saúde mental e melhora sua habilidade de se relacionar. Diga a si mesmo, estou passando por um momento difícil, mas isso não define quem eu sou. Essa frase cria um espaço seguro para você respirar, refletir e seguir em frente, e isso se transmite naturalmente para seus relacionamentos. Quando você se trata com compaixão, você transmite mais calma e equilíbrio às pessoas ao seu redor, mesmo sem dizer uma palavra. Manter limites claros e respeitosos é uma forma estoica de proteger tanto você quanto as pessoas importantes em sua vida. Limites não significam frieza, eles são uma expressão de autenticidade e cuidado. Saber dizer não quando necessário, saber compartilhar apenas o que você deseja compartilhar e saber pedir ajuda quando precisa são formas de construir relacionamentos mais sólidos e menos tóxicos. As pessoas respeitam mais aqueles que respeitam a si mesmos. Não há vergonha em definir fronteiras, desde que sejam feitas com respeito e clareza. Lembre-se, um relacionamento saudável não é aquele em que você tenta agradar a todos, mas aquele em que ambas as partes se sentem ouvidas, respeitadas e livres para serem elas mesmas. Definir limites é um ato de amor próprio, e isso se reflete no modo como os outros tratam você. A visualização positiva também pode ser usada em contextos relacionais. Antes de uma conversa importante ou de encontrar alguém que costuma causar tensão,
Visualize-se respondendo com calma, inteligência e empatia. Imagine-se ouvindo com atenção, falando com clareza e mantendo a compostura, mesmo diante de críticas ou situações difíceis. Essa prática não apenas prepara sua mente para lidar melhor com o que virá, mas também reduz a ansiedade prévia. Ela cria um estado mental de confiança e controle, permitindo que você encare os relacionamentos com mais serenidade e propósito. O estoicismo não busca ilusões de perfeição, mas sim a preparação consciente para enfrentar o mundo tal qual ele é. Muitos problemas em relacionamentos vêm de expectativas irrealistas. Esperar que alguém seja perfeito, que sempre esteja disponível ou que pense exatamente como você pode gerar frustração constante. Os estoicos nos lembram de que ninguém é perfeito e que a harmonia nas relações surge quando cada pessoa é vista como ela é e não como você gostaria que fosse. Sêneca escreveu: aceite as pessoas como elas são e você encontrará paz. Isso não significa que você precise aceitar comportamentos nocivos, mas sim que você deve estar disposto a ajustar suas próprias expectativas. Reconheça que todo relacionamento envolve dois indivíduos, cada um com suas fragilidades e potências, e que a união não se dá pela ausência de conflito, mas pela capacidade de superá-lo juntos. Permita-se reconhecer os pontos fracos do outro, assim como os seus, e use isso como base para construir algo mais sólido e realista. Também é importante focar no aqui e agora. Relacionamentos frequentemente sofrem quando ficamos presos no passado ou no futuro. Remoer antigos desentendimentos ou imaginar cenários catastróficos futuros pode minar a confiança e a conexão. Para os estoicos, o presente era o único momento real e o restante era apenas projeção. Portanto, pratique a atenção plena nas suas interações. Esteja fisicamente e mentalmente presente, sem distrações digitais, sem julgamentos antecipados e sem resistência emocional. Isso aumenta a qualidade das conexões, pois permite que você esteja de fato ligado ao outro e não apenas ocupando um espaço físico. Estar presente não é fácil, especialmente em um mundo cheio de distrações, mas é uma das práticas mais transformadoras para qualquer tipo de relacionamento. Outra prática útil é a reflexão diária. Assim como os estoicos escreviam em seus diários, você também pode dedicar alguns minutos ao final do dia para rever as interações que teve. Pergunte a si mesmo: como pude melhorar hoje? O que posso fazer diferente amanhã? Essa técnica não visa corrigir o outro, mas sim trabalhar em você. Ela promove autoconhecimento e crescimento, ajudando a evitar padrões repetitivos de conflito. Além disso, ao olhar para trás com objetividade, você percebe que a maioria das brigas ou desentendimentos podia ser evitada com uma única pausa e uma reflexão antes de agir. Essa prática não apenas fortalece sua consciência emocional, mas também mostra que você está disposto a aprender e evoluir. Uma atitude que atrai relacionamentos mais saudáveis e significativos. Por fim, lembre-se de que relacionamentos são uma escolha consciente. Você não precisa continuar com alguém que constantemente gera energia negativa em sua vida. Como Marco Aurélio disse, nenhuma situação externa é capaz de nos impedir de viver com dignidade e serenidade. Se você perceber que um relacionamento está te esgotando, questione se ele ainda serve para o seu crescimento. Às vezes, libertar-se de certas pessoas não é um fracasso, mas um ato de coragem e amor próprio. E quando você escolhe com sabedoria quem está em sua vida, você automaticamente atrai relações mais saudáveis e significativas. Isso não é egoísmo, é discernimento. É entender que, para dar amor e apoio, primeiro você precisa ter amor e apoio para si mesmo.
Ao aplicar essas práticas estoicas em seus relacionamentos, seja no trabalho, em casamentos, em amizades ou em qualquer tipo de conexão, você começa a notar uma mudança gradual na qualidade de suas interações. Você se torna menos reativo, mais empático e mais alinhado com seus valores. O estoicismo não busca eliminar conflitos, mas sim transformar a forma como você lida com eles. Ele oferece uma estrutura mental que permite que você avance com clareza, mesmo em meio a turbulências. Relacionamentos são espelhos. Eles mostram quem somos, o que carregamos e como escolhemos agir. E se você treina a mente para ser mais calma, mais gentil e mais focada, você vai notar que os outros começam a reagir a você com mais respeito e compreensão. É nessa intersecção entre a disciplina interior e a conexão exterior que os relacionamentos florescem. O estoicismo, com sua ênfase em virtudes como coragem, sabedoria, temperança e justiça, oferece um caminho claro para viver bem com os outros e consigo mesmo. Ele nos ensina que, independentemente do que os outros fazem, a tranquilidade está em como você responde. Assim, mesmo que as pessoas ao seu redor não pratiquem o estoicismo, você pode ser a influência que traga mais equilíbrio, mais paz e mais clareza para suas relações. Comece pelo pequeno. Respire antes de falar, observe antes de julgar e haja antes de reagir. Cada passo que você dá em direção à serenidade e à coerência interna se reflete no mundo ao seu redor. E com o tempo, você perceberá que os relacionamentos deixam de ser fontes de estresse para se tornarem fontes de apoio, aprendizado e crescimento mútuo. E isso não é acaso, é escolha. É a arte de viver com sabedoria, mesmo no dia a dia. Quando aplicamos o estoicismo ao cotidiano, especialmente aos relacionamentos, estamos criando uma ponte entre o que somos e o que queremos ser. E mais do que isso, estamos construindo uma vida mais equilibrada, mais leve e mais plena. Não importa se as pessoas ao seu redor estão buscando paz interior, você pode começar a trazê-la para suas interações. Isso não significa que tudo será perfeito, mas sim que você terá mais ferramentas para lidar com o que vier. E isso, no fim das contas, é o que torna um relacionamento duradouro e significativo. É a capacidade de permanecer firme, compassivo e presente mesmo quando as circunstâncias são difíceis. O estoicismo não oferece respostas rígidas ou regras fixas. Ele oferece um caminho, um jeito de viver com propósito, independência e equilíbrio. E quando você começa a usar esse caminho nas relações, você não apenas melhora a dinâmica, mas também fortalece sua própria identidade. Você se torna alguém que sabe o que é seu e o que não é. Alguém que age com intenção e não com reação. Alguém que escolhe com sabedoria e não com impulso. E isso, ao longo do tempo, gera uma rede de relações mais sólidas, mais saudáveis e mais inspiradoras. Pense em como seria a sua vida se você pudesse manter a calma diante de críticas, se pudesse dialogar com empatia em vez de julgamento e se pudesse se manter firme em seus valores, mesmo quando isso exigir sacrifício. Essas são as verdades que o estoicismo revela. E elas são aplicáveis não apenas em grandes decisões, mas em cada pequeno encontro, cada conversa e cada interação que você vive. Os relacionamentos, ao contrário do que muitos pensam, não precisam ser complicados. Eles precisam ser conscientes, precisam ser feitos com intenção. Precisam ser guiados por sabedoria, não por emoção passageira. Estar com as pessoas, mesmo quando elas não estão alinhadas com você, é uma arte. E a filosofia estoica é um guia para essa arte. Ela nos lembra que não precisamos mudar o outro para ser feliz. Precisamos apenas mudar como respondemos ao outro. E essa é uma liberdade poderosa. Uma liberdade que transforma relacionamentos de carga em alívio.
de conflito em conexão, de incerteza em confiança e, no final das contas, de sofrimento em paz. Portanto, não subestime a importância de treinar a mente. Treine-a para ser mais leve, mais forte e mais compassiva. Treine-a para ver o outro não como um problema a resolver, mas como um ser humano a compreender. Treine-a para agir com clareza, mesmo quando a emoção tenta dominar. E ao fazer isso, você descobrirá que os relacionamentos não são apenas suportáveis, mas até transformadores. Que eles não são apenas desafios, mas também oportunidades. Que eles não são apenas complexos, mas também possíveis de ser vividos com graça e sabedoria. Lembre-se, o estoicismo não é sobre ser impassível ou indiferente. É sobre ser consciente, equilibrado e alinhado com o que importa. E quando você começa a aplicar isso nos relacionamentos, você está não apenas melhorando as conexões com os outros, mas também se fortalecendo. Fortalecendo sua própria mente, fortalecendo seu próprio coração, fortalecendo sua própria existência. Pois, no fundo, a filosofia estoica não é apenas uma forma de pensar, é uma forma de viver com integridade, com propósito e com paz. E nada poderia ser mais valioso, especialmente em um mundo tão rápido e imprevisível. Se você está cansado de conflitos, de mal-entendidos e de relacionamentos que parecem sempre consumir sua energia, o estoicismo pode ser a resposta que você busca. Não é uma solução mágica, mas é um caminho consistente, um caminho que leva a um tipo de convivência mais leve, mais claro e mais autêntico. E, mais do que tudo, um caminho que lhe devolve a tranquilidade. A tranquilidade de saber que mesmo em meio a turbulências, você pode manter a serenidade. E isso, no fim das contas, é a base de qualquer relacionamento verdadeiro. Inscreva-se para receber novos vídeos que podem mudar sua vida.